situação do conflito, aquele que teve de aceitar o desafio lançado pelas forças do mal ao mesmo tempo em que eram interceptadas as inspirações guerreiras projetadas das camadas inferiores do mundo espiritual sobre o lado mal do conflito. Esta assistência das forças superiores à partição do conflito verificou-se prontamente pelas primeiras grandes vitórias nas areias do norte africano, para continuar e vencer definitivamente nos encontros verificados em terras do continente europeu. Não fosse a intervenção oportuna das forças superiores sob a chefia do Senhor Jesus, e o mundo terreno estaria vivendo provavelmente uma nova fase de escravidão e barbarie. É muito grande, pois o empenho do Senhor Jesus no sentido da harmonia e entendimento entre os dirigentes das nações terrenas, em face do avanço já conseguido pelas almas encarnadas em sua evolução espiritual. O mundo espiritual não pode mais tolerar o engajamento de almas encarnadas em conflitos armados, mormente após a posse do grau de inteligência que todas adquiriram em milênios de vidas e experiências terrenas. Unam-se os povos da terra no sentimento e na prática do amor aos semelhantes, para assim se elevarem perante a divindade. Abandonem, por conseguinte, velhas práticas do passado, em que os dirigentes das nações se julgavam donos dos seus súditos, e com eles jogavam na satisfação de meros caprichos. Capacitem-se todos os dirigentes de povos, de que cada indivíduo representa uma centelha divina, transformada numa alma que se encontra na terra, como eles próprios, em fase de aprendizado para sua maior e constante elevação espiritual. Nenhum homem, por conseguinte, tem o direito de mobilizar seus irmãos terrenos para os jogar na destruição de outros, seus irmãos também. Aqueles que tentarem fazê-lo, bem cedo se arrependerão, e a advertência do Senhor. Além do egregor mental e da ação das almas negativas, devemos também nos precaver, fortalecendo-nos espiritualmente, face ao choque vibratório que emitirá o planeta no passo evolutivo, a verificar-se brevemente. 27ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Modificações previstas no século XVI. Não há motivo para alarme, todas as pessoas já morreram inúmeras vezes. O belo processo da psicografia pelo qual o Senhor Jesus dirige sua própria palavra ao mundo terreno. Quando o Senhor Jesus deliberou vir instalar-se no solo terreno, isto desde o século XVI, planos foram desde então elaborados para execução no século em curso, objetivando todas as modificações de que está necessitando o planeta. Já no século XVI eram previstas as necessidades de um substancial aumento dos produtos do solo para a alimentação dos 4 bilhões de seres humanos do presente. E como se tornou necessário ampliar ou talvez dobrar a população terrena com a vinda de muitos milhões de almas que aguardam essa oportunidade, foi também programada a modificação da estrutura terrena, com a demolição de várias elevações montanhosas que para nada servem, as quais serão transformadas em planícies férteis. Essa operação está sendo iniciada em países do Oriente onde mais densa é a população, e mais escasseiam os produtos do solo para sua alimentação. Também foi prevista pelas forças superiores a partida de alguns milhares de almas atualmente encarnadas em consequência das operações telúricas em andamento. Não há, porém, por que se alarmarem os homens e mulheres com esta notícia, porque tudo ocorrerá para a felicidade daqueles que partirem, em face das compensações em luzes e bênçãos que lhes estão reservadas no mundo espiritual. Bem sabe o Senhor Jesus o quanto uma partida prematura das almas encarnadas as entristece e bem assim aos seus familiares. Fiquem, porém, certas umas e outros, que a organização da vida espiritual de todas as criaturas é tão perfeita, que fatos como esse só resultam em maior bem e felicidade para as almas que partem de regresso ao seu lar espiritual. Todas as almas que se encontram encarnadas na Terra possuem um lar no mundo espiritual, onde viviam em companhia de dezenas ou centenas de outras almas pertencentes ao seu grupo familiar de passadas encarnações. Estas almas sentiram também sua partida para a Terra, tal como sucede aos familiares terrenos ao vê-las regressar ao mundo espiritual. Daí esse belo sentimento de saudade que pode ser comparado a um fio luminoso ligando os corações que ficaram, as almas que partiram. O que convém reafirmar uma vez mais,
é que o fato já aconteceu inúmeras vezes no passado e voltará a acontecer pelos séculos por vindouros, dado que sendo a vida das almas infinita, elas alternam sua vivência no espaço e na terra, em busca de maiores luzes para o seu diadema. Existem, entretanto, ao alcance de todas as almas encarnadas, os meios de as mesmas se comunicarem com aquelas que partiram dos seus lares, meios já hoje em dia utilizados com todo êxito por aquelas que se prepararam para isso. O processo é muito fácil e encontra-se ao alcance de quantos desejarem experimentá-lo. Chama-se esse processo psicografia. A psicografia está ao alcance de quantos seres humanos desejarem comunicar-se com seus entes queridos que partiram, com o que lhes darão grande alegria, dado que todos eles suspiram no mundo espiritual pela oportunidade de receberem a palavra daqueles que deixaram em seus lares terrenos. Não se requerem requisitos especiais para a prática da psicografia, mas apenas determinação e algum exercício. Estas mensagens obedecem a esse processo, pelo qual o médium se entusiasmou e tratou de desenvolver esta faculdade. A princípio recebi ele pequenos ditados por nomes que se apresentavam como amigos de encarnações passadas, e isto lhe deu um gosto de prosseguir no exercício, desenvolvendo sua faculdade psicográfica a tal ponto que o Senhor Jesus resolveu utilizá-la para enviar várias obras à Terra por intermédio de emissários seus. Por fim, foi este o médium escolhido pelo Senhor para lançar na Terra os fundamentos da sua nova ordem, concretizados nesta série de mensagens que o Senhor dirige às almas encarnadas em todas as regiões da Terra. Considera-se o Senhor Jesus bastante feliz com este fato, visto como está dirigindo sua própria palavra ao mundo terreno, trazida por um dos seus dedicados servidores e aqui ditada a este instrumento mediúnico. Esta palavra do Senhor Jesus estava se fazendo necessária e urgente em face da precariedade dos ensinamentos incompletos ministrados pelas confrarias religiosas do presente. Deseja o Senhor Jesus que todas as almas encarnadas, filiadas ou não às diversas confrarias religiosas, se capacitem de que estão vivendo na Terra uma existência transitória e que a seu tempo terão de regressar ao mundo espiritual, para repousar no lar que lá deixaram ao partirem para a Terra. E se assim é, se todas as almas terão de regressar ao mundo espiritual a que pertencem, não há como tratarem de se preparar para isso enquanto se encontram no corpo. Capacitem-se, assim lhes pede o Senhor Jesus, de que são espíritos encarnados num corpo que construíram e vêm usando com a finalidade de angariarem novas luzes para si próprias, numa senda evolutiva infinita. E se assim é, manda o Senhor repetir. Está no maior interesse de cada qual tratar de aprimorar atos e pensamentos com a finalidade de adquirir novas luzes, bênçãos e felicidade espiritual. Isto é o que caberia proclamar por toda a terra pelas várias confrarias religiosas, esclarecendo devidamente os seus adeptos, em vez de procurar atemorizá-los com fantasia do purgatório e do inferno. Não, almas queridas, esses tempos ficaram já muito distantes no passado, devendo voltarem-se as almas para o futuro radioso do seu aprimoramento espiritual, objetivo único de sua vinda mais uma vez ao solo terreno. Firmem-se nesta verdade autêntica todas as almas encarnadas em qualquer dos pontos cardeais da Terra, verdade que ninguém jamais poderá destruir. Uma pergunta oportuna que qualquer leitor poderá fazer ao Senhor Jesus é quanto à razão de só agora vir esclarecer às almas encarnadas a respeito da inexistência do purgatório e do inferno como punição das almas faltosas. O Senhor Jesus declara que a pergunta teria todo o cabimento e vai respondê-la esclarecendo que só agora o Senhor dispõe dos meios indispensáveis para trazer à Terra a sua palavra em letra de forma. Não dispunha o Senhor Jesus, nos 2 milênios decorridos, de instrumentos adequados como agora. A difusão dos conselhos e ensinamentos que tão necessários se faziam no mundo terreno. Essa tarefa havia sido conferida no alto aos elementos que encarnavam e se inscreviam nas diversas confrarias religiosas, porém logo se viam impossibilitados de desempenhar nesse círculo a sua missão. Foi necessário então despachar para a Terra, entre outros que falharam, este instrumento mediúnico, cuja vida foi preservada com todo o carinho para que o mesmo atingisse este final do século.
Só então foi possível ao Senhor mandar divulgar os conselhos enfeixados nas obras da grande cruzada de esclarecimento, e agora a própria palavra do Senhor através destas mensagens. Que esta palavra logre ser lida e compreendida por toda a superfície terrena, porque se trata de palavra verdadeira, incontestável por quem quer que seja, por maior que seja a sua hierarquia nas organizações terrenas. Se alguém surgir a campo empenhado em contradizer esta palavra do Senhor, examinai atentamente os argumentos, porque não serão certamente para o vosso bem, para o vosso progresso espiritual, porque contrários à palavra do Senhor Jesus. Esse alguém poderá surgir, de fato, movido exclusivamente pelos interesses de seita e não com objetivos de esclarecimento espiritual. O Senhor Jesus deseja alertar para o fato os leitores de suas mensagens, dizendo-lhes que seus contraditores não poderão contestar a verdade de seus ensinamentos quando esclarece que todas as almas encarnadas são espíritos que vieram do mundo espiritual construir um corpo de carne desde o ventre materno, e depois alimentá-lo enquanto permanecerem na terra. E sendo espíritos encarnados na terra, ligados devem estar pela oração e meditação diárias à divindade, de quem recebem a todo instante a proteção e ajuda de que possam carecer. São estes os ensinamentos que devem ser ministrados com empenho a todas as almas encarnadas para sua espiritualização, e consequentemente a convicção de sua sobrevivência após a morte do corpo, fato que ainda hoje se contesta por algumas seitas religiosas. É curioso, mas entristecedor, ouvir dizer que as almas são criadas no momento do nascimento na Terra, e que após o seu estágio terreno elas seguem para determinados lugares a aguardar o dia do juízo. Mas que dia pode ser esse, almas queridas, se todas as almas que regressam ao mundo espiritual apresentam aquém de direitos atos e fatos pelas mesmas originados na Terra? Não será isso porventura um dia de juízo? Sendo esse ato um julgamento das almas em torno de sua última estada na Terra, claro está que não haverá outro dia de juízo para elas. Esses muitos ensinamentos errados têm contribuído para o grau de atraso espiritual em que ainda se encontra a boa parte da humanidade terrena. O Senhor Jesus roga então e agradece aos leitores de suas mensagens que procurem restabelecer a verdade espiritual em torno desse ensinamento errado, para que todas as criaturas passem a compreender devidamente o que realmente existe neste particular. O Senhor Jesus fez justiça, entretanto, à sinceridade com que muitos homens têm pregado erradamente acerca da vida espiritual, considerando a inexistência até há pouco dos meios que agora existem na Terra, dos homens receberem do plano espiritual os ensinamentos autênticos acerca das leis espirituais. Uma vez conseguido isto através da psicografia, razões não existem mais para a perseveração no erro, o qual passaria a ser intencional. É tempo, por conseguinte, das diversas religiões reverem os seus cânones e ensinamentos, tratando de os ajustarem à verdade espiritual, a única que pode ajudar as almas encarnadas a galgarem mais depressa os degraus que ainda lhes faltem para concluírem o seu aprendizado terreno. O Senhor Jesus lança um apelo em tal sentido aos dirigentes maiores das religiões terrenas, convidando-os a se reunirem com ele no mundo espiritual sempre que desejarem algum esclarecimento novo para tal fim. Para se reunirem com o Senhor no alto, basta a esses dirigentes religiosos fazerem o pedido em seguida à oração noturna, e as forças do bem os encaminharão à presença do Senhor. O conhecimento que desenvolve as aptidões do espírito é a razão única de o homem estagiar nesta morada divina. Na série de mensagens do Senhor Jesus, ficaram concretizados os fundamentos da sua nova ordem, que seus ensinamentos e recomendações sejam lidos e compreendidos por toda a superfície terrena. Certos das verdades divinas, cabe-nos a missão sublime de divulgá-las. 28ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Remoção de obstáculos à felicidade humana, pensamentos deletérios acumulados. Cada ser humano é o produto dos seus pensamentos. Uma fórmula para destruir os pensamentos maus, uma indicação do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus e sua instalação no solo terreno, além de cumprir a promessa feita há 2000 anos aos seus ouvintes da Palestina, tem objetivo muito importante junto às almas encarnadas.
A presença do Senhor Jesus na Terra, acompanhado de mais de uma centena de assessores, irá mudar certas condições até agora predominantes na vivência dos seres humanos. Certas condições que têm sido obstáculo à felicidade e bem-estar das almas encarnadas, estão sendo removidas do ambiente terreno pelas forças superiores sob a direção do Senhor Jesus. Com a remoção dessas condições, originadas de um conjunto vibratório de nível bastante inferior ao das almas encarnadas, a vivência humana sente-se assaz aliviada, proporcionando maior felicidade a todos os homens e mulheres daqui por diante. O conjunto vibratório aqui mencionado é constituído, por assim dizer, dos resíduos mentais deixados no ambiente terreno pelos maus pensamentos irradiados por seres humanos que aqui viveram desde séculos, pensamentos que se adensaram com o tempo, e muito têm perturbado as almas do presente na realização de suas justas aspirações. Para melhor compreensão, o Senhor esclarece que tais resíduos mentais da mais baixa qualidade, uniram-se lentamente e se constituíram em egrégoros incontroláveis a sediar as criaturas humanas, e a tal ponto que se tornaram responsáveis por enfermidades mais ou menos graves, que têm atingido os seres humanos. O fenômeno, porém, vai desaparecer totalmente do ambiente terreno em face da profilaxia em execução por parte das forças superiores. Se os homens pudessem ver com os olhos do corpo a maldade condensada no ambiente em que vivem, oriunda da emissão de pensamentos deletérios irradiados por um grande número de mentes humanas, todos se empenhariam em policiar os próprios pensamentos, quando sentissem a inconveniência dos mesmos. Vale a pena insistir no assunto para melhor compreensão de todos. Sabendo-se que os pensamentos se originam instintivamente na mente humana, sucede muito frequentemente serem os homens assaltados por certo tipo de pensamentos que circulam no ambiente, quase sempre de nível inferior, e os alimentam e fortalecem só em lhes dar curso. Esses pensamentos passam a constituir-se não raro em ideias vivas a assaltarem a mente de muitas criaturas encontradas no percurso, podendo induzir as mentes mais fracas à prática de atos indignos ou condenáveis. Esse tipo de pensamentos transforma-se frequentemente, de simples ideias em seres vivos e atuantes, sendo os responsáveis por numerosos procedimentos lamentáveis. As mentes menos preparadas para resisti-lhes, podem deixar-se empolgar por tais ideias, e até se desviarem do caminho certo que vinham seguindo na vida. Mas existe ainda uma agravante, que é a utilização do conjunto de maus pensamentos por forças astrais negativas, ou sejam as almas que se entregaram à prática do mal enquanto encarnadas, as quais, não possuindo condições para se elevarem ao mundo espiritual, permanecem no ambiente terreno perturbando aqueles que aqui estão vivendo tranquilamente a sua vida. Esta situação, porém, está sendo eliminada pelas medidas postas em prática pelas forças superiores sob a orientação do Senhor Jesus, devendo desaparecer de todo em curto prazo. E sem esse ônus que tanto tem prejudicado as almas encarnadas, passará cada qual a viver em função dos seus próprios pensamentos. E tais sejam os pensamentos elaborados pelas mentes humanas, é de se esperar que todas as criaturas se libertem das influências negativas. É muito importante saber cada alma encarnada, que sua vivência terrena pode ser e será realmente o produto dos seus pensamentos. Se todas as almas encarnadas se esmerarem em elaborar e dar curso exclusivamente aos pensamentos bons e rejeitando os maus, podem estar certas de que hão de trilhar somente bons caminhos que as conduzirão à felicidade e ao êxito na vida. Os pensamentos bons, dignos, corretos, constroem bons atos e conduzem aos bons caminhos aqueles que os emitiram. Ao passo que os pensamentos malévolos, indignos ou duvidosos, só servem para desviar as criaturas de sua trajetória correta. Poderá alguém desejar indagar do Senhor Jesus, qual a melhor maneira de evitar dar curso aos maus pensamentos, e como poder identificá-los? O Senhor Jesus esclarece a respeito apresentando a fórmula seguinte: quando algum pensamento vos assaltar a mente, e tiverdes dúvidas sobre a sua categoria, bastará considerar se o Senhor Jesus estivesse presente, concordaria ou não em dar curso a tal ou qual pensamento. Emitindo cada um de vós este juízo,
O Senhor vos assegura que imediatamente vos inteirareis da categoria desse pensamento e o recusareis prontamente se entenderdes que o Senhor também o faria. Desta maneira vos livrareis de muitas influências más, prejudiciais à vossa felicidade, evitando que as mesmas se instalem no vosso subconsciente. Muito se poderá escrever na Terra em torno da maneira de cada ser humano se livrar das influências negativas dos maus pensamentos, cujo poder é muito grande. Há porém uma fórmula de eficiência sem igual para afastar esse tipo de influências, à inteira disposição dos seres humanos, é a prece. Cada vez que vos sentis envolvidos por essas influências negativas trazidas pelos pensamentos imundos, ou de natureza inconveniente, não vacileis um instante em repeli-los. Recorrei à prece dirigida à divindade e vereis o resultado imediato. A nuvem que vos envolvia prontamente se desfaz, e vossa mente se sentirá aliviada e feliz. O fenômeno é o seguinte: a nuvem mental negativa que vos envolvia é feita de treva, não resistindo nem por um instante à luz projetada pela prece. Recorrendo, pois, à prece, vós queimareis a nuvem mental com toda a sua maldade e nada mais restará. Fazei isso, almas queridas, todas as vezes em que vos sintais envolvidas pelas influências negativas, e com esse ato não só vos livrareis dela a vós mesmas, como ainda a eliminais do vosso ambiente, para que a mesma não assalte a outras criaturas. O estudo das leis mentais é de grande utilidade para todas as criaturas, não apenas durante a vida terrena como também após regressarem ao espaço. Já se escreveu na Terra que os pensamentos são coisas, o que é uma pura verdade. Sua força é tão poderosa que conseguirá inclusive modificar a própria vida humana, sobretudo quando várias pessoas se reunirem para pensar conjuntamente a mesma coisa. O Senhor Jesus não deseja prosseguir neste detalhe, temeroso do que poderia suceder se posta em prática a forma do pensamento coletivo. O Senhor insiste, porém, na necessidade de cada ser humano aprender a selecionar os pensamentos, e livrar-se dos pensamentos alheios quando lhe sentir a inconveniência. Disto resultará, ficais certos, o bom encaminhamento e o sucesso na vida. Já foi escrito na Terra que aquele que bem pensa, bem age, e o contrário também é verdadeiro. Também foi escrito com todo o fundo de verdade, que cada homem é o produto dos seus pensamentos, e assim é realmente. Aquele que se esforçar em pensar no que é justo, conveniente e razoável e recusar todo pensamento oposto, esse homem ou mulher não terá decepções em sua vida porque os seus passos foram dados na consciência do bom e do justo. Quando a humanidade toda se capacitar desta grande verdade, quando todos os seres humanos se integrarem no conhecimento das leis mentais e agirem em consequência, nesse dia a Terra deixará de ser a escola primária do presente para se tornar um autêntico paraíso terrestre, aquele paraíso da vossa imaginação. Mas isso é fácil, almas que eu muito estimo. As leis mentais estão ao alcance de quem desejar estudá-las, e são facílimas de compreender. Quereis conhecê-las devidamente e praticá-las? Eis aqui o que devereis fazer: não necessitais de frequentar nenhum curso terreno nem de contratar professor. Bastar-vos-á destinar a esse aprendizado 15 minutos das vossas 24 horas diárias. Vós todos que já adquiristes o hábito da prece antes de deitar iniciai uma meditação de 15 minutos em seguida à prece, com o pensamento firmado no conhecimento e funcionamento das leis mentais, aquelas que regem o pensamento universal. Iniciareis assim um curso que vos será muito útil a partir da vossa vida presente, e se prolongará pelos séculos e milênios, com grande proveito para vós. O conhecimento e funcionamento das leis mentais será transmitido à vossa mente durante a vossa meditação por entidades especializadas do mundo espiritual, enriquecendo sobremaneira os vossos conhecimentos, que vos tornarão criaturas realmente superiores ao vosso meio. O fato de não poderdes ouvir a palavra falada dos mestres, não significa diminuição do vosso aprendizado, porque, em verdade, o vosso espírito a ouviu e assimilou como se ouvisseis com os ouvidos da matéria. Aí tendes uma indicação de grande valia, almas queridas,
que o Senhor Jesus vos oferece nesta mensagem, pelo desejo imenso de que todas as almas encarnadas enriqueçam os seus conhecimentos e possam pôr em prática os segredos das leis mentais para o seu engrandecimento como almas em busca de maiores luzes espirituais. Uma criatura capacitada a usar desde a terra o conhecimento e facilidades oferecidas pelas leis mentais, é uma criatura que pode dizer-se, terá o mundo a seus pés. Algumas criaturas nestas condições já viveram na Terra e muito lograram realizar. Infelizmente, deixaram-se embriagar pelos poderes assim adquiridos, o que determinou sua queda. É que a roda dos ventos tendo mudado o rumo dos acontecimentos, essas criaturas, empolgadas de si mesmas, não perceberam a mudança e submergiram por sua vez. Livre-se da influência dos pensamentos alheios, dentro do conhecimento sobre as leis mentais. Egrégor mental, matéria sutil que se agrega pela emissão do pensamento de uma coletividade, com o tempo, no plano astral, se adensa por afinidade e toma forma e vida autônoma, com determinada ou incontrolável força maléfica, ou benéfica, dependendo do tempo e continuidade das projeções e do tipo dos pensamentos emitidos, negativo ou positivo, mal ou bom, e que lhe confere uma coloração em cada circunstância. No caso da Terra, atualmente, existe em sua aura uma faixa cinza escura, muito maléfica. Egrégoro, provém do grego egregoros, vigilante, obs, portanto, sobre nós, a violenta força astralina negativa, que devemos continuar a combater auxiliando as forças superiores. Por outro lado, também devemos livrar-nos da outra força maligna que são as almas trevosas ou coopinadoras, no espaço. A melhor indicação para os casos é reler sempre, meditar devidamente, e aplicar todos os ensinamentos das mensagens do Mestre, principalmente esta de N. Graus 28, as de N. Graus 26, 33, 34, 98,121 e a página 408 do Vida de Jesus ditada por ele mesmo, além dos ensinamentos das demais obras da Grande Cruzada de Esclarecimento, como instrução, conselhos e avisos importantes. O Senhor Jesus recomenda de preferência a psicografia, exercícios, mensagens no 19 e outras da Grande Cruzada de Esclarecimento. 29ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Pensamentos de discórdia sobre a Terra, necessário que todos orem pela paz. O quadro do Oriente Médio. As leis espirituais são calmas e pacíficas. Esclarecimento às almas negativas do mundo espiritual inferior. O Senhor Jesus está bastante preocupado com os desentendimentos que se verificam entre os homens de várias nações, dos quais resultam os graves acontecimentos que tantas vidas estão destruindo no momento que passa. Há um pensamento de discórdia percorrendo toda a superfície do globo terrestre, com o triste objetivo de aniquilar a paz existente e lançar as nações na guerra. Tal pensamento vem sendo irradiado de planos muito próximos da superfície terrena, por entidades que apenas desejam regozijar-se com as lutas e dificuldades das almas encarnadas. Quando alguma das entidades citadas consegue engajar-se num corpo de carne e desenvolver a sua maldade como ser humano, podem resultar, como já tem resultado, lamentáveis acontecimentos para a humanidade. O Senhor Jesus está, porém, empenhado no esclarecimento das entidades negativas aqui mencionadas, cujo número se conta por alguns milhares, já tendo conseguido conduzir para os planos da luz numerosas delas, reduzindo, consequentemente, a incidência das vibrações negativas daquele núcleo sobre as almas encarnadas. Existe contudo um meio altamente eficaz dos homens e mulheres contribuírem decisivamente para anular a força maléfica de tais vibrações, que é a oração à divindade feita diariamente com sincero fervor. Se os homens e as mulheres de todo o mundo terreno se dispuserem a orar diariamente à divindade com todo o fervor em favor da paz entre todos os povos, podem estar certos de que o poder das suas orações, reunido no mundo espiritual, terá o mérito de desarmar os espíritos revoltados e acalmá-los. Todos os males que têm afligido as populações terrenas têm origem nas vibrações negativas das entidades de mau caráter que habitam os planos mais baixos do mundo espiritual, as quais só a desunião,
A infelicidade e a guerra de destruição interessam. Conta, entretanto, o Senhor Jesus, com a cooperação de alguns milhares de assessores de grande elevação, no trabalho empreendido com vistas ao esclarecimento das forças negativas e a sua regeneração. Se o Senhor Jesus puder contar então com a cooperação valiosa das almas encarnadas através da prece diária à divindade, neste caso o trabalho de esclarecimento das forças negativas será mais eficiente e decisivo. Contemplai, pois, almas queridas, o quadro desolador do momento no Oriente Médio, onde a guerra civil está dizimando vidas preciosas e avultados bens terrenos, tudo resultante de uma ideia vazia, visando exclusivamente a tomada do poder. Os homens que deram origem e desenvolveram o conflito naquela região do mundo, não dispõem de elementos suficientes para fazer a felicidade dos povos cujo governo disputam. Eles são vítimas da má ideia irradiada sobre suas mentes pelas forças ocultas que apenas desejam contemplar o desenvolvimento do conflito e por fim a destruição. Orai, almas queridas, a divindade em favor da paz neste mundo terreno, porque estareis fazendo também pela vossa própria paz e felicidade. Uma pergunta que poderá ocorrer a algum dos leitores destas mensagens do Senhor é se não dispõe o Senhor Jesus de meios capazes de eliminar aquelas forças acima referidas. Tal pergunta teria todo o cabimento e o Senhor dará em seguida um esclarecimento a respeito. Conforme tem sido mencionado pelo Senhor Jesus, as leis espirituais são calmas e pacíficas, a ninguém obrigando nem violentando em suas disposições. Elas não constrangem nenhuma alma encarnada ou desencarnada à submissão aos seus elevados dispositivos de paz, harmonia e iluminação, porque em tal caso desapareceria todo o valor do esforço próprio das almas, e também o mérito de cada uma. As leis espirituais são mansas, mas eloquentes em suas determinações. É necessário que cada qual as compreenda, aceite e pratique, para que possa acolher e beneficiar-se de todos os frutos do seu trabalho. Daí o fato de muitas almas se desviarem do caminho certo para entrarem em desvios perigosos, seja por efeito da própria vontade, ou seja em consequência das ideias irradiadas por forças negativas. Pode suceder então, que as almas desprotegidas da prece se deixem empolgar por ideias tóxicas e se entreguem à prática de atos condenáveis pelas leis espirituais que pregam a paz, a harmonia e o entendimento entre todos os seres humanos. As almas que assim se deixarem intoxicar por ideias malsãs e se lançarem à prática da violência contra os semelhantes, poderão auferir algumas vantagens transitórias, mas acabarão vencidas e arrependidas. As forças negativas do mundo espiritual inferior são constituídas de almas afeitas à prática do mal quando na Terra, onde se impregnaram das ideias nocivas recebidas de outras almas, e das que elas próprias desenvolveram. Numerosas caravanas de almas esclarecidas estão visitando os planos inferiores do mundo espiritual, com a finalidade de levar o esclarecimento às almas que neles vivem, e a convicção de que só o amor constrói para a eternidade. O núcleo destas almas é, entretanto, ainda volumoso, estando muitas delas empenhadas em promover desentendimentos entre os homens e as nações terrenas, unicamente pelo prazer sádico de assistirem às lutas e destruição entre os homens. Sob o céu do Oriente Médio atua neste momento uma respeitável força negativa que as forças superiores sob a orientação e chefia do Senhor Jesus estão tratando de reduzir ou anular totalmente, antes que uma enorme fogueira ali se alastre. Há que contar, porém, com o temperamento peculiar às populações daquela região terrena, de seu natural explosivo e inclinado à luta pelas menores coisas. O Senhor Jesus encarece, e de antemão agradece as preces das almas sensíveis a este pedido, mediante as quais espera acalmar a onda guerreira que se desenvolve nas regiões do Oriente Médio, a tempo de impedir que aqueles filhos de Deus se lancem na fogueira da sua própria destruição. As preces elevadas pelas almas sensíveis servirão igualmente para reforçar a ação das caravanas que se encontram em missão de esclarecimento nos planos próximos à Terra, ajudando-as a encaminhar as almas desses planos para os planos do amor e da luz.
Este um ato de pura caridade cristã que o Senhor Jesus recompensará no mundo espiritual a todas as almas que nele colaboram com as suas orações à divindade. Estes anos finais do século devem ficar assinalados na história da Terra por acontecimentos de grande magnitude, interessando de perto ou de longe a todas as almas presentemente na Terra. Um convite geral está sendo irradiado dos planos superiores a todas as regiões do mundo terreno, no sentido de despertar em todas as almas encarnadas o sentido da urgência de se prepararem para o fim do século. É preciso confinar ao século XX os desentendimentos ocorridos no mundo em várias nações, e bem assim todos os tipos de violência registrada entre as almas encarnadas. Com a seleção em andamento no alto, para afastamento definitivo da terra de todas as almas que se tornaram indignas de aqui permanecerem, um novo ambiente de paz e amor se estabelecerá no mundo terreno, para a maior felicidade das almas encarnadas. Já se contam por milhares, aliás, as almas retiradas do ciclo terreno e recambiadas aos seus mundos de origem. Operação esta que está prosseguindo à medida em que as almas regressam ao mundo espiritual e ali julgadas pelas forças superiores. A Terra deve ingressar em breve num novo ciclo vibratório com a vinda à sua superfície de alguns milhões de almas de grande evolução, cujas vibrações de alto nível virão contribuir para a elevação do nível vibratório da Terra. Em tal situação não podem as forças superiores permitir a permanência no solo terreno de criaturas cujo caráter as incompatibilize com o nível moral da grande maioria. Daí a seleção que vem sendo feita desde a segunda metade do século em franco prosseguimento até ao fim do século em curso. Se o Senhor Jesus puder contar com o apoio e boa vontade dos homens e mulheres presentemente na Terra, boa vontade que o Senhor considera uma eficiente colaboração ao seu grande desejo de implantar o amor no coração de todas as almas encarnadas, podem estar certos os homens e mulheres que se dispuserem a colaborar com o Senhor Jesus, que algo de muito importante os aguarda por ocasião do seu regresso ao mundo espiritual. Haverá, porventura, dificuldade neste objetivo do Senhor? Nenhuma dificuldade haverá, mas apenas o desejo sincero de colaborar com o Senhor Jesus na profilaxia que vem sendo feita para livrar a Terra de elementos que provaram a sua inadaptação ao meio. Tais elementos não podem ser considerados maus ou nocivos, mas apenas não evoluídos suficientemente para viver num mundo de paz, amor e fraternidade entre todas as almas encarnadas. São elementos trazidos à Terra pelas forças superiores, numa primeira tentativa de que os mesmos se adaptassem ao meio terreno, após observarem os hábitos e procedimentos das almas que aqui vivem, tornando-se, porém, elementos de perturbação pela sua inadaptação ao ambiente terreno, e por isso sensíveis às vibrações irradiadas pelas forças negativas, isto após várias encarnações concedidas pelas forças superiores. Outro recurso não existe senão devolver aqueles elementos ao seu mundo de origem para que melhor se preparem espiritualmente. Desta maneira está o Senhor Jesus contribuindo para elevar o mais possível o nível vibratório da Terra e melhorar sensivelmente a vivência das almas encarnadas, para que cessem de todos os inconvenientes e dificuldades que tanto têm afetado a tranquilidade e a paz das almas que cumprem a sua encarnação, em busca de novas e maiores luzes para o seu diadema espiritual. Poderá o Senhor contar com a sua cooperação em tal sentido, estimado leitor? Sim, é a sua resposta, diz o Senhor. Transmita então o assunto ao seu próximo, e estará fazendo jus ao belo galardão que o Senhor lhe reserva no seu regresso ao mundo espiritual. 30ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Os tempos marcham aceleradamente, há almas que permanecerão e há almas que terão de emigrar da Terra, os dois grandes objetivos das almas encarnadas, meio de atingir a longevidade, necessário ampliar a capacidade respiratória. Ao deliberar o Senhor Jesus a sua vinda ao solo terreno para que estacionar durante um largo período de tempo, o Senhor teve em vista dar uma mão, por assim dizer, ao progresso das almas presentemente encarnadas. É que os tempos marcham numa tal velocidade que se torna necessário acelerar o progresso evolutivo de todas as almas encarnadas, para que as mesmas logrem alcançar aquele grau pelo qual tanto se empenharam ao descerem à Terra. Dado o esquecimento da memória espiritual pelas almas que encarnam,
Não conseguem elas recordar o compromisso assumido no alto perante as forças superiores, de se empenharem ao máximo na terra, pela conquista das luzes que vieram buscar. E como os tempos não se detêm a esperar pelas almas, foi deliberado no alto enviar-se à terra, primeiro, aqueles emissários que ditaram as obras que constituem a grande cruzada de esclarecimento, em que são transmitidos conselhos e ensinamentos do maior valor para todos os homens e mulheres. O Senhor Jesus, entretanto, sentiu a necessidade de vir também ele próprio ajudar o esclarecimento dos homens e mulheres deste fim de século, quando deverá ficar firmado em definitivo, quem poderá permanecer no ciclo terreno, e quem terá de emigrar a mundos inferiores. Em princípio, todas as almas presentemente encarnadas possuem condições para permanecer no ciclo terreno, já que aqui tem vindo inúmeras vezes. O fato, porém, de olvidar os compromissos assumidos no mundo espiritual, compromissos que importavam no seu esforço continuado de se manter em contato com a divindade, esse fato tem dificultado sobremaneira o seu adiantamento espiritual, o que vale dizer, a aquisição das luzes que vieram buscar. Um esclarecimento neste sentido deve facilitar às almas encarnadas a compreensão dos objetivos do Senhor Jesus. A vida de uma alma encarnada desenvolve-se, ou deve desenvolver-se em torno destes dois objetivos: a manutenção e cuidados do corpo, e a aquisição da luz espiritual, condição indispensável a todas as almas. O corpo humano, de vida assaz limitada por sua própria natureza, deve servir a alma exclusivamente como veículo enquanto puder servir, para que a alma que o construiu e conduz possa adquirir novas experiências em contato com outras almas, para engrandecimento dos seus conhecimentos. Paralelamente, porém, cumpre a alma encarnada manter contato permanente com a divindade, por meio de suas orações diárias, para que possa receber da divindade a ajuda e proteção de que possa necessitar. Devem saber as almas encarnadas que o ambiente terreno, impregnado de toda a sorte de vibrações, é por natureza hostil à tranquilidade e bem-estar das almas que nele vivem. Há então necessidade de que as mesmas se dirijam constantemente à divindade por meio da prece, oração, para agradecer a ajuda e proteção recebida nas últimas 24 horas, e pedir a continuação para o dia seguinte. Esta prática estabelece uma ligação bem sólida entre as almas e a divindade, em virtude da qual muitas dificuldades e obstáculos são removidos do caminho das almas. Mas é mais ainda. A prática da oração à divindade atrai para a alma um volume de vibrações que se infiltram no corpo material, levando condições de saúde e bem-estar a todo o organismo. Isto é muito importante para a saúde e longevidade da vida terrena de todas as almas, em face do desgaste provocado no seu organismo pelos variados alimentos e certas imprudências por elas cometidas. Nós que do alto observamos atentamente a vida e os hábitos das almas na terra, temos podido observar que aquelas que se entregam religiosamente às suas orações diárias, vivem mais longamente e muito mais tranquilas do que aquelas que não adotam esse hábito. É que o mundo terreno está rodeado e envolvido por vários outros planos magnéticos que também o interpenetram, levando alimento e vitalidade aos bilhões de ínfimos organismos que nele vivem, sem o que suas vidas se extinguiriam. Quanto ao organismo humano, porém, faz-se necessário que as almas encarnadas atraiam aquele alimento e vitalidade magnética por meio do poder atrativo de suas orações à divindade. Possuindo as almas encarnadas o seu livre-arbítrio, é-lhes facultado usá-lo na atração dos elementos magnéticos ao seu alcance, o que só pode ser feito durante a vibração emitida no momento da prece. A este respeito deseja o Senhor Jesus esclarecer que existem presentemente na Terra, como existiram, aliás, no passado, criaturas que desenvolveram de tal maneira a sua capacidade de atrair energias e saúde através da oração, que a sua permanência na Terra tornou-se uma questão de sua própria vontade. Para as criaturas que aprenderam a orar a divindade, absolutamente conscientes no valor deste ato, a vida tornou-se-lhes uma dependência da vontade. Tanto mais se desenvolva na Terra este conhecimento, tanto mais o índice de longevidade se prorrogará em benefício do progresso das almas encarnadas. Não cabe aqui a alegação que alguém se lembre de apresentar,
de que ninguém rezará mais do que o clero em geral. No entanto, numerosos sacerdotes desencarnam na casa dos 40 ou 50 anos. A essa alegação opõe o Senhor Jesus o seguinte esclarecimento: orar por força da profissão é muito diferente de orar por devoção. Aqueles que oram por força da profissão que abraçaram e da qual se sustentam, cumprem apenas um dever no serviço que lhes cumpre realizar. Seu coração, entretanto, que é o seu espírito, não toma parte na oração que lhes cumpre fazer como imperativo da profissão. Mas existem também sacerdotes que se entendem intimamente com a divindade em suas horas de meditação, e o fazem com todo o fervor do seu coração. São em grande números, felizmente, estes servidores do Senhor, a quem o Senhor agradece e abençoa pela sua sinceridade. As pessoas que oram por devoção à divindade, essas recebem em maior abundância as vibrações magnéticas dos planos espirituais, e isso é que contribui para preservar a saúde e o bem-estar, além de lhes iluminar os caminhos que lhes cumpre seguir. Isto acontece em face da sinceridade e humildade com que tais criaturas se dirigem à divindade em suas orações, estabelecendo desta maneira uma ligação fluídica entre a divindade e o seu coração, através da qual flui o elemento magnético já descrito. No dia em que todas as almas encarnadas se capacitarem desta grande verdade, nesse dia a sua vivência terrena entrará a melhorar e de tal maneira, que por nenhuma consideração elas abandonarão tão belo hábito. O Senhor Jesus tratará a seguir de outro assunto não menos interessante para todas as almas encarnadas, que é a necessidade que todas têm de ampliar sua capacidade respiratória como meio de melhorarem o seu estado de saúde. Todos os seres que vivem na Terra necessitam do ar como primeiro elemento indispensável à vida. Todos os seres encarnados processam o ato respiratório instintivamente, como é sabido. Este ato praticado, porém, metodicamente em determinadas condições, pode contribuir decisivamente para a maior longevidade dos seres humanos. O Senhor Jesus deseja recomendar a todos os homens e mulheres a prática de um pequeno exercício respiratório todas as manhãs, com o fim de irem ampliando continuamente a sua capacidade respiratória. Existem por aí vários métodos deste exercício, sendo, porém, o essencial manterem-se as criaturas de pé voltadas para o ar livre, e nessa atitude procurarem aspirar e respirar tranquilamente o maior volume de ar, com o que beneficiarão grandemente a própria saúde. Um exercício profundo de aspiração levará aos pulmões um volume de ar que, além de desenvolver a capacidade pulmonar, fará desalojar e expelir o ar porventura ali acumulado e que é preciso renovar. Desenvolvendo a capacidade respiratória pela prática deste exercício, o homem como a mulher estarão projetando maior quantidade de oxigênio no sangue, e com isso beneficiando todo o organismo. As pessoas de fraca constituição, sobretudo, necessitam muito mais do que as outras, de praticar o exercício respiratório, tanto quanto de se alimentarem. O papel da respiração influi particularmente no estado de saúde e boa disposição de todas as criaturas humanas. Eis aqui um método que pela sua simplicidade poderá ser usado por todas as criaturas como exercício respiratório. Coloque-se a criatura de pé voltada para o ar livre, uma janela, por exemplo. Tape com o polegar da mão direita a narina deste lado e aspire calmamente pela narina esquerda a maior quantidade de ar que puder. Sem esforço, naturalmente. Terminada a operação, mantenha o ar nos pulmões enquanto contará mentalmente até 5. Isto feito, feche a narina esquerda com o indicador e respire todo o ar dos pulmões pela narina direita, calmamente, naturalmente. Terminada a operação, inicie nova, aspirando agora o ar pela narina direita, e expelindo após pequena demora pela narina esquerda, pela qual iniciará outra operação. Cada operação aspiratória e respiratória formarão um ciclo. Execute cada criatura 3, 4 ou mais ciclos completos, aspirando o ar por uma narina e expelindo pela outra. Por aquela que houver expelido o ar iniciará novo ciclo enquanto durar o exercício. As pessoas que se empenharem neste exercício todas as manhãs, muito reforçarão a sua capacidade pulmonar, e o que mais é, resistirão como nenhuma outras mudanças bruscas da temperatura, passando a gozar, finalmente,
de um estado de saúde e disposição como bem necessitam para o prolongamento da sua vida terrena. Isto não elimina, está claro, os exercícios ou práticas esportivas muito úteis a todos os seres humanos. Para obter maiores êxitos nessa prática, os exercícios respiratórios serão de grande valor, por contribuírem decisivamente para a ampliação do fôlego das criaturas. O Senhor Jesus recomenda com empenho estes exercícios, para que todas as almas prolonguem ao máximo a sua estada na Terra. Um aviso está sendo irradiado ao mundo terreno, no sentido de nos prepararmos com urgência para os tempos já chegados. Além do prazer que tereis em transmitir as mensagens ao vosso próximo, fareis jus a um importante galardão. As leis espirituais são pacíficas, mas eloquentes em suas determinações. Só o amor constrói para a eternidade. Estabeleça maior ligação fluídica entre a divindade e seu coração. A manutenção e cuidados do corpo e a aquisição da luz espiritual são condições indispensáveis a todas as almas. 31ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Milhares de almas regressando da Terra, os lares terrenos como meio de reconciliação das almas, a carta de vida de cada alma, estudo das leis espirituais, o consolo da psicografia, as duas fontes de luz espiritual. Os acontecimentos planificados para este final de século estão em plena execução em várias áreas do mundo terreno, e deverão prosseguir ainda por alguns anos até que os objetivos sejam alcançados. Muitos milhares de almas estão regressando ao mundo espiritual, e ali são recebidas com todo carinho, e acomodadas bem confortavelmente. Ao serem recebidas no mundo espiritual, essas almas logo verificam que sua partida ocorreu no tempo previsto e anotado em sua carta de vida, de maneira que nenhuma interrupção se verificou em sua vivência terrena. Para as almas que partem da Terra é muito fácil explicar a razão e oportunidade da sua partida, a qual estava prevista desde o momento em que baixaram o solo terreno. Isto, entretanto, é mais difícil de explicar aquelas que ficam imersas em profunda saudade em face do desaparecimento objetivo dos entes queridos. As almas que ficam pranteando as que partiram, deseja o Senhor Jesus dizer algumas palavras de conforto espiritual, esclarecendo-as de que a vida de todas as almas consiste nessas diversas fases de encarnações e desencarnações periódicas, porque assim está determinado em benefício de cada uma de per si. O fato de se reunirem no mesmo lar terreno várias almas encarnadas, é o resultado de entendimentos havidos previamente no mundo espiritual, objetivando essa reunião na Terra como irmãos consanguíneos para o melhor se afeiçoarem, compreenderem e aproximarem, nos casos em que alguma divergência ou lutas do passado as hajam separado. As forças superiores usam as encarnações das almas nos mesmos lares em todos os casos em que haja necessidade de as aproximar e harmonizar. Convivendo sob o mesmo teto e tendo nas veias o mesmo sangue, muitos milhares, milhões até, de almas que se desentenderam gravemente no passado, assim se aproximam e reconciliam para sempre. Cada alma, entretanto, possui a sua carta de vida na qual se encontram registrados os passos a dar na Terra, e bem assim a época e maneira do seu regresso ao mundo espiritual. Assim se justifica o fato de partirem da Terra numerosas almas na juventude e mocidade, por efeito de enfermidades contraídas ou vítimas de acontecimentos que as envolveram. Para as forças superiores nenhum imprevisto terá ocorrido, mas apenas se terá cumprido um destino devidamente anotado na carta de vida de cada alma. Sabe o Senhor Jesus que bem grande é a saudade que se apodera dos corações atingidos pelo que se chama perda de um ente querido. Isto acontece sobretudo às pessoas não espiritualizadas, aquelas que não travaram contato com os ensinamentos exarados nas obras espiritualistas, pelos quais ficarão sabendo que o seu ente querido permanece vivo e atuante no mundo espiritual, onde terá vivido muitos milênios com algumas vindas à Terra. Lá, no mundo espiritual, as almas acompanham a vida terrena daquelas que deixaram nos lares, e oram diariamente por elas a divindade, ajudando-as desta maneira a vencer certos obstáculos naturais da vida terrena. O estudo das leis espirituais proporciona grandes alegrias às almas que permanecem na Terra, facultando-lhes a aproximação daquelas que partiram,
com as quais podem travar diálogos através da paleografia ou da incorporação. O Senhor Jesus recomenda de preferência a psicografia como o melhor processo de receber a palavra dos entes queridos que partiram, pela circunstância de deixarem no papel as palavras que proferirem. A psicografia consiste na faculdade que todas as pessoas possuem de receber telepaticamente a palavra dos desencarnados, por cujo processo muitas obras importantes continuam chegando à Terra, portadoras de conselhos e ensinamentos do maior valor para todas as almas que vivem na Terra. Verificareis todos vós, leitores destas mensagens, que as obras mediúnicas, assim designadas todas aquelas recebidas através da psicografia, só se referem ao progresso espiritual das almas encarnadas, objetivando o seu maior esclarecimento. Elas não tratam de assuntos materiais, porque o seu objetivo é exclusivamente o esclarecimento espiritual das almas encarnadas. Tal esclarecimento importa na correção dos desvios porventura existentes em alguns seres humanos, cuja correção muito lhes facilitará o cumprimento com êxito da sua encarnação. Por meio da psicografia, por conseguinte, podem as almas da Terra comunicar-se com as do espaço, proporcionando-lhes grandes alegrias. As almas que regressam da Terra, com raras exceções, suspiram pela oportunidade de poderem comunicar-se com as que ficaram nos lares, e isto passaria a constituir motivos de alegrias recíprocas. É o caso, pois, de se prepararem para isso aqueles que aspirarem receber uma palavra amiga psicografada no papel, para ser lida e relida muitas vezes. Este processo já foi explicado em mensagem anterior. Quem quer que deseje nova explicação a respeito, é só pedi-la à sede desta nova ordem, que será prontamente atendido. Em seguida, o Senhor Jesus deseja abordar o assunto relacionado com a vida terrena, no que concerne ao estudo e prática das leis espirituais. Estabelecem as leis espirituais o princípio de que todos os seres humanos são espíritos revestidos de carne para que possam permanecer e locomover-se no solo terreno. Nós designamos então de almas os espíritos encarnados, reservando a denominação de espíritos para o mundo espiritual, após se haverem desligado do corpo físico deixado na Terra. Estabelecido este princípio, já sabem todos os homens e mulheres que mais cedo ou mais tarde regressarão ao seu plano de vida espiritual de onde vieram à Terra para sua presente encarnação. Ficam sabendo, outros sim, que da Terra nada levarão de material de quanto tiverem reunido ao longo de sua vivência terrena, mas apenas levarão consigo o que de bom e de útil tiverem realizado somado às suas orações diárias à divindade. As orações proferidas por uma alma encarnada à divindade, transformam-se em luz para si mesma, ampliando aquelas que logrou conseguir no passado, as quais lhe permitem caminhar com maior ou menor acerto na Terra como também no mundo espiritual, onde não existem geradores elétricos. Cada habitante do mundo espiritual deve caminhar iluminado por sua própria luz, adquirida durante suas estadas na Terra. Se, por conseguinte, uma alma que tantos anos esperou a sua oportunidade de reencarnar, se descura dos seus reais objetivos e desperdiça a encarnação, poderá arrepender-se, mas sem remédio, ao regressar ao seu plano de vida espiritual. São duas as fontes de luz à disposição das almas encarnadas, uma objetiva e outra subjetiva. A fonte objetiva e a mais eficiente, é sem dúvida a oração à divindade, seguida de alguns minutos de meditação. A oração transforma-se imediatamente em luz para a alma que ora, adicionando-se automaticamente ao foco que possuir em seu diadema. A fonte subjetiva de luz espiritual consiste na prática de boas obras em favor dos semelhantes, das quais resulte um bem-estar relativo para eles. Não devem ser entendidas neste sentido de boas obras, a distribuição de dinheiro às pessoas necessitadas, visto como o dinheiro sugere muitas vezes aplicações menos benéficas. Aquelas pessoas que dispõem de recursos e desejem ajudar a outras, devem fazê-lo de preferência por meio do oferecimento de gêneros, sobretudo às instituições que abrigam pessoas idosas, as quais, por sua idade avançada e certos sofrimentos, necessitam da cooperação caridosa das pessoas mais e menos abastadas. A doação de gêneros alimentícios a este tipo de instituições,
transforma-se em fonte subjetiva de luz, e bem fará quem puder utilizá-la para o engrandecimento do seu diadema espiritual. Alguém poderá argumentar que os orfanatos são outras instituições igualmente necessitadas, pelo número de órfãos ou não neles abrigados. Isto é verdade, e bem fará quem puder ajudar também essas instituições. Os velhinhos, porém, devem ter preferência, pela circunstância de nada poderem fazer para se alimentarem e vestirem, em face da sua idade avançada. Será, pois, uma bela obra de caridade ajudar os abrigos da velhice levando-lhes partidas de